Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz. Amém. Está feliz com Jesus? Amém. O Senhor é bom? Continua sendo bom? Em nome de Jesus, amém. O Senhor nos trouxe aqui para ministrar uma palavra, e eu tenho certeza que o Senhor reservou algo especial para as nossas vidas em nome de Jesus. Se você entrou aqui neste lugar é porque o Senhor te encaminhou e disse: meu servo e minha serva tem algo a receber. E quando nós ouvirmos uma palavra, irmãos, a palavra ela tem que trazer efeito para as nossas vidas. Nós temos que pegar essa palavra e muitas vezes colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque o Senhor não rejeita a sua palavra. Pelo contrário, o Senhor nos abençoa através da sua palavra. E eu quero pegar o gancho da palavra ministrada no culto de Santa Ceia, que o pastor Moisés lançou aqui sobre guerras. E estamos vivenciando mês de fevereiro de guerras, batalhas, conflitos na nossa carne, no nosso ego, no nosso espírito. Mas em tudo, irmãos, somos mais do que vencedores. Independente, irmãos, de como entramos neste lugar, o importante é de como vamos sair deste lugar, porque o Senhor tem uma palavra profética ao seu coração. E quando nós falamos de guerra, nós lembramos de soldados. E um soldado, para ir para uma batalha, irmãos, primeiro, ele tem que estar sempre bem preparado. Sim ou não? Segundo, irmãos, ele tem que estar sempre bem armado, ter as armas, amém? Para ele poder conduzir e guerrear. E o livro de Efésios 6:10 diz que nós temos que ter a armadura de Deus. E o Senhor quer nos encorajar, o Senhor quer trabalhar no meu e o seu coração, e alguns aspectos de algumas armas que o Senhor vai nos entregar no dia de hoje. E quando eu entendi essa palavra sobre guerra, sobre aquilo que o Senhor, aqueles conflitos, aquelas batalhas que muitas vezes ela está aqui dentro de mim, no meu dia a dia, e eu preciso melhorar todos os dias. Eu sei que não é fácil, irmãos, melhorar. Eu sei que não é fácil nós andarmos de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Mas eu quero nessa noite dizer para você: se nós nos esforçarmos um pouquinho mais, o Senhor vai abrir a janela dos céus e nos abençoar cada dia mais. E algumas batalhas, alguns conflitos que nós enfrentamos, o Senhor me deu três conflitos que nós vivenciamos no nosso dia a dia. O primeiro conflito que o Senhor me deu, uma batalha, diz a batalha da obediência. É fácil obedecer? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós somos desobedientes, a Bíblia nos afirma, e temos isso que nós vamos falar agora um pouquinho, sobre quando nós desobedecemos ao Senhor, obedecemos a voz, obedecemos o chamado, obedecemos a palavra, desobedecemos aos nossos líderes, tudo tem uma consequência. E às vezes essa consequência, irmãos, é uma consequência que o Senhor, Ele quer que nós nos alinhemos diante dEle. E o Senhor me deu uma palavra que está lá no livro de Juízes, capítulo de número 6. A palavra de Deus que lá em Juízes conta a história de um homem chamado Gideão. Mas antes de eu contar a história de Gideão, irmãos, a Bíblia diz que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. O povo desobedeceu a ordem do Senhor. E como eu disse, todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, há uma consequência. E durante um período de 7 anos, este povo de Israel, o povo de Deus, sofreu.
porque o Senhor entregou esse povo nas mãos dos midianitas e na mão dos amalequitas, e toda vez que o povo de Israel plantava, que o povo de Israel estava prestes a colher o fruto, a Bíblia diz que aqueles inimigos, os midianitas e os amalequitas, vinham e destruíam tudo. Diga comigo, tudo. Todo o esforço que eles tinham de plantar os seus gados, né? O adversário vinha e destruía tudo, se apoderava de tudo. Isso não foi uma vez, não foi duas vezes, foram 7 anos sofrendo essa perseguição por uma desobediência. E quando eles vinham lá, a Bíblia diz que era um exército como se fosse de gafanhotos, tão numerosos. Eles se escondiam em cavernas, em montanhas, se escondiam. Mas aquele povo, irmãos, entendeu que a desobediência deles precisava ter uma mudança. Então eles foram procurar um socorro. E o socorro, ele vem de quem? Do Senhor. Então eles começaram a orar, começaram a clamar, começaram a se derramar diante de Deus e dizer: Senhor, nós erramos, ajusta isso, Senhor, nós não aguentamos mais. E no capítulo de número 6 do livro de Juízes, versículo de número 11, existia um homem que estava fazendo a diferença em um lugar de desobediência. Esse homem se chamava Gideão. E a Bíblia diz, irmãos, que o anjo do Senhor veio e sentou-se à grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Deus, ele olha para Gideão e vê algo na vida de Gideão diferente daqueles outros israelitas. Gideão, filho de Joás, estava onde? No tanque de prensar uvas. O que ele estava fazendo lá? Estava malhando o trigo, estava fugindo, estava alcançando algo diferente. Muitas vezes as nossas atitudes chamam a atenção do Mestre, chamam a atenção de Deus. E ele chamou a atenção de Deus pelo fato de estar em um lugar que não era para ser feito aquilo, porque lugar de onde ele estava era para o quê? Fazer o vinho, a uva, prensar, pisar no vinho. Ele estava lá malhando trigo no lagar. Um homem que começou ali uma diferença. E o interessante, irmãos, que o anjo, quando se aproxima e se depara com ele, o anjo diz para ele assim, ó: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, ele pega ali, ó: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo do Senhor olha para aquele homem e diz assim, ó: o Senhor está contigo, você é valoroso. Como se o anjo dizendo assim, ó: o próprio Deus tem algo contigo e é você. É você que eu escolhi. Olha para o seu vizinho e diz assim, ó: não foi você, foi eu que o Senhor escolheu. E ele escolheu Gideão para livrar aquele povo de Israel dos midianitas. Agora me entendo, irmãos, porque Gideão, ele recebe aquela palavra, ele começa a questionar ao anjo: eu? Mas sou eu? A Bíblia diz, irmãos, que ele começa
a dizer assim, ó, na minha família é a menor, e eu o menor da casa do meu pai. Quantas vezes nós recebemos uma ordem do Senhor e nós sempre achamos uma desculpa, sim ou não? Queremos arrumar uma desculpa para não ser obediente àquilo que Deus lançou na minha vida e na sua vida. E o anjo ainda continua falando com Gideão: Gideão, é você o escolhido para livrar esse povo dos midianitas, Gideão. Sabe aquela pessoa que demora para cair a ficha? Era Gideão. E Gideão então fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, fica aqui, eu vou até a minha casa, vou preparar ali um banquete e vou ofertar a você, para ver se realmente é Deus que está no negócio. Já questionou Deus sobre isso? Já questionou? Eu, Senhor, sou o menor, não sei nada, não sei falar, não sei me expressar. Mas é esses que Deus ele usa, os improváveis, que somos nós. Como Gideão improvável, Deus ele usa os improváveis, e nós somos improváveis. E a Bíblia diz, irmãos, que Gideão foi até a sua casa, prepara ali um banquete, pega um cabrito, faz um caldo, pega ali farinha, faz ali pães, põe numa sacola ali a carne, o caldo e o pão, e volta lá onde que o anjo estava. E o anjo estava esperando. E o anjo disse para Gideão: Gideão, está vendo esta rocha? Coloca aí, Gideão, coloca o pão, coloca a carne, Gideão, coloca o caldo por cima. E Gideão obedeceu. Quando Gideão obedeceu, a Bíblia diz que o anjo pega o seu cajado que estava na sua mão, toca na rocha, e na rocha, irmãos, sai fogo e consome a oferta de Gideão ao anjo. Aí é um estalo no coração e na vida de Gideão, dizendo assim: agora eu sei que o Senhor pode me usar. Que o Senhor pode me usar. E a Bíblia diz, irmãos, que Gideão vai e começa a entender os propósitos de Deus na vida dele. Começa a entender que ele precisa obedecer. Não questionar, mas sim obedecer. Porque ele viu um povo que era um povo desobediente, que estava passando por situações, porque ele próprio disse, há uns versículos anteriores, que questiona o anjo: por que isso está acontecendo? Porque se o Senhor tirou nós lá do Egito, trouxe para cá, e essas coisas estão acontecendo conosco. Por causa da desobediência, havia algo que eles tinham que sofrer, tinham que pagar, há uma consequência nessa desobediência. E durante esse período, irmãos, no meio de tudo isso, o exército dos midianitas e dos amalequitas e de outros povos que estavam no leste se reuniram. Versículo de número 33 diz isso. Juízes 6:33 diz assim: neste meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e os povos que vinham do leste uniram seus exércitos e atravessaram o Jordão e acamparam no meio do vale de Jezreel.
A Bíblia diz, irmãos, que eles estavam reunidos. Gideão entendeu, irmãos, que era hora de agir. Se Deus tinha ordenado para ele que ele ia tirar aquele povo, Gideão entendeu que era hora dele agir. Então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E Gideão começa então a invocar, começa a dizer para as pessoas que estavam ali com ele: olha, nós vamos guerrear, porque o Senhor prometeu que nós vamos sair livres deste cativo. E ali ele começa a formar um grande exército de pessoas corajosas para combater o adversário, para combater a guerra. E a Bíblia diz, irmãos, que eles conseguiram alcançar uma quantia de 32 mil soldados. Diga comigo, 32 mil soldados. É bastante? Sim. Mas quando ele se reuniu, ele fala assim pro Senhor, fala para Deus: Deus, eu quero mais uma prova de que eu vou em teu nome e eu vou ser vencedor. A Bíblia diz que ele pega um novelo de lã e diz assim para Deus: Deus, eu vou colocar aqui à noite, e quando eu acordar, eu quero que em volta esteja tudo seco e o novelo de lã esteja úmido e molhado. Quando caiu sereno à noite, Gideão fez mais uma prova. O novelo de lã lá, molhado e em volta tudo seco. E ele foi dormir. E quando amanheceu, qual foi a primeira coisa que Gideão fez? Depois de abrir os olhos, correu até lá. E quando ele pega o novelo de lã, em volta estava tudo seco. Ele pega o novelo de lã e espreme numa bacia, num balde. E ali encheu, porque estava cheio de água. O sereno absorveu ali o novelo de lã e estava cheio de água. Só que Gideão ainda estava com dúvidas dentro do seu coração. Será que eu tenho que obedecer ou não obedecer? E ele disse assim: Deus, não se ire comigo, mas vamos fazer ao contrário agora. Eu vou deixar o mesmo novelo de lã lá, só que agora eu quero o novelo de lã seco e em volta tudo molhado. No outro dia de manhã, Gideão foi até aquele lugar, pegou o novelo de lã, estava sequinho, seco, e em volta tudo molhado. E ele diz assim: agora eu sei que o Senhor está comigo. Quantos soldados Gideão tinha? 32 mil. Aí ele ouve a voz de Deus: Gideão, ô Gideão. Sim, Deus, fala, que o teu servo ouve. São muitos soldados, são muitos. Se você for com 32 mil e eu entregar os midianitas nas tuas mãos, eles vão se achar que é por suas próprias forças. Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Sinta-se escolhido de Deus por ouvir essa palavra no dia de hoje. E a Bíblia diz que Deus falou para ele assim: olha, fala para aqueles que estão cansados ou estão com medo, que voltem para as suas casas. Ei, 22 mil voltaram para casa. Sobraram quantos?
10.000. 10.000 ainda é um número bom? É. Só que Deus falou para Gideão: Gideão, 10.000 ainda é muito. Imagine o coração de Gideão, né, pastor Robson? Se ele não entendesse o propósito de Deus, se ele não fosse obediente, ele falou: com 10.000 eu não vou não. Mas Gideão obedeceu. Gideão falou assim: pode falar, Senhor, o que o Senhor quer. Olha, Deus fala para Gideão: Gideão, pega esses 10.000 e leva até o rio. Aquele que eu falar que vai guerrear, você deixa separado. E aquele que eu falar que não vai, você pode mandar ir para voltar. E Gideão obedece, leva os soldados. E o que acontece, irmãos? Os soldados estão lá, prestes a beber a água. E Deus fala assim para ele assim: ó, separe aqueles que somente se curvarem e beberem água do riacho como um cachorro, lamber a água. Mas aqueles que se ajoelharem, vocês podem voltar e levar ele, e você pode mandar eles voltarem. Ei, 10.000 era muito? Muito pouco para Gideão. Para os olhos, os nossos olhos carnais, sim. 9.700 se ajoelharam para beber água. Sobraram 300. E o Senhor disse para Gideão: Gideão, é com esses 300, Juízes capítulo 7, versículo de número 7, que diz assim: e o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. 300 homens obedientes, 300 homens sedentos da presença do Rei, do Senhor dos Senhores, 300 homens dispostos a guerrear. Sabe quantos soldados tinha no exército adversário do inimigo? Pouquinho, irmãos. 135.000 soldados contra 300. Você iria? Você iria guerrear? A Bíblia diz, irmãos, que Gideão pega esses 300 homens e ele vai. Só que Gideão ainda estava com medo. O cara que pedia confirmação de Deus para agir. E Deus falou para ele assim: ó, faz o seguinte, você está com medo, desce até o certo lugar, desce lá com o seu amigo chamado Pura, se eu não me engano. E ele desceu, e lá ele ouviu soldados contando um sonho. E esse sonho era que descia como um rolo entre os soldados midianitas e amalequitas e destruía todos. E a Bíblia diz que ele ouve. E quando ele ouve aquilo, o soldado inimigo diz assim: ah, eu já sei a interpretação desse sonho. Isso é a espada de Gideão, porque Deus colocou os midianitas nas mãos de Gideão. Imagine agora o coração de Gideão. E Gideão tem uma estratégia. Gideão volta e convoca aqueles 300 corajosos, 300 valentes, 300 dispostos a obedecer a voz e o chamado. E ele fala assim para os 300: olha, eu vou dividir em 3 grupos, 100 para cada.
E esses 100, cada um vai andar com uma jarra, com trombeta, na mão direita a jarra, na mão esquerda a trombeta, e nós vamos cercar aonde está o nosso adversário. E quando eu tocar, os 100 que estiverem comigo tocar, vocês vão fazer o mesmo. E quando eu jogar as jarras no chão, vocês vão fazer o mesmo. E vocês vão gritar: o Senhor é o Deus dos exércitos, é por mim, é por Deus e por Gideão. E eles fizeram, cercaram aqueles homens. E a Bíblia diz, irmãos, que Gideão começa a tocar a trombeta. Aqueles 100 que estavam com Gideão começam a tocar a trombeta. Aqueles 200 que estavam fora começam a tocar a trombeta e jogar o jarro vazio no chão e pegando ali como se fosse uma tocha em suas mãos. E quando eles fizeram esse sonido, quando os 300 que estavam tocando o som da trombeta, a Bíblia diz que Deus ali, através de algo sobrenatural, começou a acontecer, porque eles começaram a se levantar um contra o outro, e um foi matando o outro, e aqueles que não estavam mortos, fugiram da presença de Gideão. Juízes capítulo de número 8, versículo de número 10, diz que 120 mil homens morreram naquela batalha. E 15 mil fugiram. Mas através da obediência de Gideão, irmãos. Gideão foi obediente porque de 32 mil, só com 300... porque ele entendeu que Deus estava direcionando ele a fazer um milagre. O meu milagre e o seu milagre depende da minha obediência a Ele. Seja obediente. Talvez o nosso conflito seja o conflito da desobediência hoje, mas eu quero declarar isso sobre a sua vida. A partir de hoje o Senhor vai te trazer estratégias, como Ele deu estratégia a Gideão, e Gideão foi vencedor, através da sua obediência ao Senhor. Que sejamos obedientes a Ele. E outra, irmãos, outro conflito, outra batalha que o Senhor colocou no meu coração, é que muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais, e esquecemos de olhar com os nossos olhos espirituais. Samuel, quando foi ungir Davi, ele entra na casa do pai de Davi, e ele diz que dentre os filhos daquele homem havia um homem que seria rei de Israel. E o pai, o que ele faz? Ele pega o filho mais experiente, o filho mais bonito, e disse: é esse. E o Deus falou para Samuel: não é esse. Pega o segundo filho mais experiente e diz: é esse. Deus fala para ele: ei Samuel, também não é esse. Samuel, você tem olhado como o homem olha para a aparência, mas o Senhor, olha para o coração. E muitas vezes os nossos olhos, irmãos, têm enxergado somente os problemas, somente as coisas que estão difíceis para nós. Mas hoje as escamas dos nossos olhos vão cair, e nós vamos enxergar o sobrenatural de Deus na minha situação e na sua situação. Talvez é uma situação muito complicada que você diz assim: e agora não tem mais jeito. Havia um profeta, pensa num profeta que tinha um ligamento direto com Deus, Eliseu. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, nos relata a história de um homem, um profeta,
porção dobrada do Espírito Santo. Sucessor do profeta Elias, um homem que tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, uma nova guerra. Agora era outro rei, o rei da Síria, se levanta contra o povo de Israel. E o rei da Síria, irmãos, ele começa a planejar emboscadas para o exército de Israel. Só que a Bíblia diz que não há nada oculto que Deus não revele aos seus profetas. E a Bíblia diz que todas as vezes que o rei da Síria preparava emboscada, Deus revelava ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ia lá e falava para o rei: rei, não passe por este caminho, porque ali há uma emboscada. Irmãos, isso não foi uma vez, não foi duas vezes, foram várias vezes. E a Bíblia diz que o rei, ele se enfureceu, reúne ali com as autoridades daquele palácio e diz: existe alguém aqui que está me traindo. E ali ele começa aqui aquela reunião. Imagine só, pastor Campos, um rei enfurecido. E esse rei, imagine alguém levantar a mão para dizer assim: ei rei, não é ninguém não, é que lá em Israel tem um profeta. Ei, eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida no dia de hoje. E aquele homem diz: olha, há um profeta lá em Israel. Todas as vezes que você planeja algo, Deus revela para ele. Revela até o que você está pensando lá dentro do seu próprio quarto. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei diz assim: agora eu quero prender esse homem. Quero saber onde esse homem está. E a Bíblia diz que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. E a Bíblia diz que ele tinha um moço que ajudava, chamado Geazim. E a Bíblia diz que contaram para o rei, capítulo de número 6, versículo de número 14. E o rei diz assim: vai buscar esse homem. E a Bíblia diz que assim, ó, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram aquela cidade. E Eliseu na sua casa dormindo. Porque quando nós temos Deus no nosso coração, quando nós temos a confiança em Deus, nós descansamos em paz. Sim ou não? E a Bíblia diz que o servo Geazi se levanta muito cedo, sai para fora e se depara com aquela situação. Cercado de cavalos de guerra, cavalos e carros de guerra em volta da casa de Eliseu. Imagine o desespero daquele homem. Imagine o nosso desespero em meio a certas situações das nossas vidas. Eu vejo muito Geazi neste lugar. Pessoas desesperadas porque estão ainda entendendo que a situação é complicada e dificílima aos seus olhos naturais. Mas olha a resposta do homem de Deus.
que diz, versículo de número 15: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Versículo de número 16, ele diz assim, ó: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Ei, você serve a um Deus vivo. Aquele que está com você é fiel e justo, e Ele vai aperfeiçoar toda boa obra sobre a sua vida. Ele não vai te deixar desamparado. E no versículo de número 17 diz que Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Oh! E essa é uma oração para mim e para você, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais nessa noite, para que nós não enxergamos mais os nossos problemas como algo difícil, mas que nós enxergamos soluções. E na mesma hora, Deus abriu os olhos daquele moço. E quando ele olhou, irmãos, havia cavalos e carros de fogos em volta de Eliseu. Aleluia. Há cavalos e carros de fogo em seu redor nessa noite, irmãos. As escamas dos nossos olhos carnais estão caindo, e o Senhor está te dando visão espiritual para colocar tudo aquilo que Ele tem para você em prática. A visão espiritual daquele homem foi aberta, e Deus vai abrir as nossas visões espirituais para que nós venhamos enxergar o sobrenatural dele. Se nós dermos continuidade, vamos ver que Eliseu ora novamente, e Deus cega, a vista daqueles soldados, leva até Samaria. O rei queria matar, ele falou: não mata não, dá comida para eles, dá bebida para eles, e despede eles. E para nós encerrarmos, irmãos, quantas lutas, quantas circunstâncias nos fazem impedir de nós orarmos. Conflitos na oração. Muitas vezes nós, no nosso íntimo, nós falamos assim: Senhor, já orei tanto, já busquei tanto, já clamei tanto, já chorei tanto, e não houve nenhuma resposta. Conta-se uma história de um homem que se converte, e este homem tinha três amigos, que eram como aquela palavra que diz, amigos mais chegados do que o próprio irmão. E esse homem, ele se converte, e ele começa a orar pelos seus amigos. Não demorou muito tempo, o primeiro amigo dele se converte. Faltava agora só 2. Ele orou por mais 10 anos para o segundo amigo, e o segundo amigo se converteu. Glória a Deus, só falta 1. Passaram-se 30 anos, pastor Robson, e aquele homem estava no leito de dor, e aquele terceiro amigo dele, que ele amava como irmão, não tinha se convertido ainda. E aquele terceiro amigo foi visitar ele no leito de dor, já estava prestes a partir para o Senhor. Com um ar de deboche, aquele terceiro amigo diz assim: o que valeu você orar por 30 anos e eu ainda não me converti?
E aquele amigo com poucas forças disse para ele assim: Deus não vai rejeitar uma oração de 30 anos. E aquilo ficou no coração daquele homem. E aquelas palavras foram as últimas daquele amigo dele, querido. E ele partiu para o Senhor. Passou-se um tempo, e aquele terceiro amigo se converteu para Cristo em nome de Jesus. Deus, Ele não rejeita a nossa oração. Deus, Ele sabe os nossos propósitos. Talvez você está igual aquele irmão que estava o próximo da fila e receber a benção. Desistiu. Não tem mais jeito. Não vale mais a pena. Não vale mais investir tempo. Não vale mais investir os meus choros. E ele disse: ó, deixa quieto, não adianta mais, voltar para trás. Aí naquela mesma noite o anjo disse: por que você desistiu? Você era o próximo da fila, você voltou para o final da fila. E muitas vezes nós, irmãos, temos voltado tanto para o final da fila, porque é onde está a nossa confiança. Muitas vezes na nossa própria força. Nós nos cansamos. Achamos que não tem mais saída, achamos. Mas quando Moisés se depara com uma situação, outra guerra, os amalequitas vêm pelejar contra ele. Livro de Êxodo, capítulo 17. A Bíblia diz que Moisés convoca então Josué. Prepare os homens, Josué. Prepare os homens que você vai guerrear, Josué. Mas enquanto você estiver guerreando, Josué, eu vou lá interceder por você. Eu vou lá me posicionar diante de Deus em prol dessa causa. E ele vai orar. Josué então segue, vai para a batalha. Só que o interessante é que Moisés não vai sozinho. Arão e Hur seguem Josué, seguem Moisés. E quando Moisés está com as suas mãos levantadas, a Bíblia diz que Israel prevalecia sobre os amalequitas. Mas muitas vezes a nossa mão começa a pesar. Nós enfraquecemos. As nossas mãos começam a baixar. A nossa retaguarda começa a não ter mais jeito, a dizer assim: olha, estou muito cansado, não vale a pena, não vale a pena. E a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas Moisés era como eu e você, irmãos, sentia cansaço. E as mãos deles começavam a baixar novamente. Imagine você ficar durante uma batalha, fica no culto 10 minutos com a sua mão levantada, que a sua mão vai começar a pesar. Imagine Moisés sendo intercessor, sendo líder, sendo um homem que estava sobre a direção de Deus, mas as mãos dele começaram a cansar. Muitas vezes nós, sozinhos, não chegamos a lugar nenhum. Sozinho nós muitas vezes não somos capazes de suportar certos tipos de guerra na área espiritual. Porque a oração, irmãos, é batalha espiritual. Mas quem estava do lado de Moisés?
Arão e Hur. Eu fico imaginando a sensibilidade de Arão e Hur, entendendo que Moisés não podia estar sozinho. Moisés precisava de alguém que estava ali do lado dele. Moisés precisava de ajuda. E quantas vezes na oração nós precisamos de ajuda? Ei, já pediu ajuda para o seu líder de célula? Já pediu ajuda para o seu cônjuge? Já pediu ajuda para os seus pais? Para os seus filhos? Porque você sozinho não vai a lugar nenhum. Porque muitas vezes você precisa da ajuda de Arão e Hur. Precisa da sensibilidade desses dois homens, que entenderam que quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus era beneficiado. E Arão e Hur entenderam isso. Colocaram uma pedra. Chegaram até Moisés e disseram: Moisés, senta aqui. Ei, Arão pegou de um braço de Moisés, Hur pegou do outro braço e levantaram as mãos de Moisés. E a Bíblia diz, irmãos, que através dessa atitude, Josué prevaleceu sobre os amalequitas. Sabe que eu tiro de lição sobre isso, irmãos? Eu tiro a lição do seguinte: muitas vezes eu estou como Moisés, até começo bem, mas eu canso. Até começo bem, irmãos, mas aí vem as batalhas. Aí chegam as batalhas. E sabe o que o Senhor disse para você e para mim hoje? Deus vai levantar Arão e Hur para te ajudar nessas batalhas. Talvez seja o seu líder de célula, talvez seja os pastores, talvez seja os intercessores, mas Deus vai levantar homens e mulheres dispostos a entrar nessa peleja com você. E você não vai passar sozinho. Você vai ser mais do que vitorioso. A própria Bíblia diz no livro de Mateus 18:20 que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, o Senhor está no meio deles. Existe mais de 2 ou 3 pessoas aqui? O Senhor está em nosso meio. Você crê nisso? Se coloque de pé.